Boa noite, irmãos. Hoje, pela tarde, tivemos um calor, né? Aquele calorzinho novamente agradável. E espero que esse calor ainda continue em nossos corações e em nossas mentes. Eu trago hoje passando 2 dias de uma data não tão feliz, que temos a prática, o costume, não é mesmo, de sepultar os nossos entes queridos. Há muitas religiões que diferem um pouco do que é costumeiro aqui no Brasil. Países lá que eles carbonizam o corpo, jogam nos rios. Então, há várias formas de se cultuar esse dia, sem preconceito de nenhuma forma. Entende? Mas eu trago 3 indagações aqui, perguntas, para todos nós. Quando eu venho aqui falar, a realidade é mais para que eu tenha conhecimento do que trazendo uma advertência, uma orientação meio forçada para vocês. Diante de muito, lá no pé da sepultura, digamos assim, muito sofrimento, muitos questionamentos. Claro que a gente não fica com as orelhas ligadas, ouvindo as conversas dos outros, mas lamentamos muito quando estamos lá na sepultura com os nossos entes queridos. Frases tipo: por que você me deixou? Como é que eu posso ficar agora com tanta responsabilidade e trabalho? Muitos reforçando um pensamento negativo, até violento, em relação àquele que desencarnou, aquele irmão, aquele ente querido. E infelizmente ainda, muitos de nós, eu digo de uma forma geral, não entendendo o desencarne, colocamos a culpa no Criador. Isso é um fato. A gente percebe isso em velórios e a gente tem o conhecimento e a certeza, e muitos creem, não é mesmo, que às vezes o espírito no velório ele observa a situação, porque nem ele está sabendo ainda desse passamento, dessa outra situação que se encontra. Mas eu trago 3 perguntas aqui que vai nos dar um direcionamento amanhã ou depois. Como estamos tratando os nossos sentimentos em relação aos nossos entes queridos desencarnados? Como que é esse sentimento em relação a eles? O que fomenta mais em nossos corações? Porque chega ali em novembro, há um grande movimento, mas o que parece que no decorrer do ano aquilo cessa. Nós, com o nosso livre-arbítrio, seguimos a nossa vida, não é mesmo? Quando chega o dia de finados, não é mesmo? Aqui citando somente que esse dia foi marcado, digamos assim, pelo catolicismo. E daí chega nesses dias, a gente começa o pensamento, as ideias, e o que será esse sentimento, esses pensamentos e essas ideias em relação aos nossos entes? Porque a gente tem conhecimento nessa área do espiritismo, que aqui a Casa Espírita ela trata do espiritismo, das sucessivas existências e assim por diante. Temos esse sentimento e os espíritos trazem essa informação que eles sofrem como nós sofremos, o desencarne, não é mesmo? Quando ele é mal entendido em nossos corações, trazendo revolta, desentendimento em relação ao não querer aquela situação. Mas uma coisa é certa: tudo que nasce um dia perecerá. Isso é um fato. Hoje ou amanhã, isso é um fato. A segunda questão:
quando expressamos as nossas homenagens lá na sepultura, o que do nosso íntimo realmente e verdadeiramente levamos lá? Sabemos que o espírito lá, pouco ele está. Poderá ter, sim, aqueles não tão bem informados, que ainda não entenderam o desencarne, e muitas vezes lá estão. Mas não é uma regra. E afastado lá desse local, como emanar energias de luz e paz aos entes queridos? Lá no plano espiritual. São perguntas que ficam, e que bom que ficasse um ano inteiro, porque senão a gente não derramaria tanta lágrima, porque o Espírito ele sente, ele vem pelos nossos anseios, e se tivermos pensamentos de alegria para com eles, eles vão ficar felizes. Qual de nós que não gostaria que esses entes queridos estivessem bem, em paz? Então, para com isso, a gente tem que levar o bem e a paz para ele, não é verdade? E chorando, desarmonizando, se desequilibrando, o que vamos levar para eles? Perturbações, sentimentos não bons a eles. Pois bem, o que Jesus nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele reforça que há muitas moradas na casa do meu Pai. Vamos ler um trechinho aqui. Ele nos informa que aqui não é o nosso fim. Há crenças que morreu, está morto o corpo, se foi, nunca mais. Lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, diz Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, Jesus disse, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Lá em João capítulo 14, do 1 ao 3. Então aqui ele reforça, não é mesmo, que temos outra chance, digamos assim, e várias chances dentro da reencarnação. Vamos errar aqui na Terra, nesse plano, vamos desencarnar, vamos aprender, viemos muitas vezes em busca de novo, de não errar naquele ponto que aqui falhamos, e muitas vezes com muita ênfase, com muito implorar da espiritualidade, viemos novamente, e aquela mesma pedra que tropeçamos, acabamos tropeçando às vezes. Pois bem, trago como título do tema, então, aos que partiram, a todos os nossos irmãozinhos, não é mesmo? Eu não posso dizer, eu perdi irmãos, meus pais, sobrinhos, amigos. Isso são coisas da nossa vida, não é mesmo? Uma síntese somente do que o Espiritismo nos traz aqui para melhor entendimento. Segundo o Espiritismo, o dia de finados, embora a data atrai mais espíritos para os cemitérios devido à reunião de pensamentos dos vivos, o contato e a oração podem ocorrer a qualquer lugar. Não disse momento, não é mesmo? Momento seria lá. Em qualquer lugar. Em casa, no trabalho,
Não há necessidade, há um respeito sim, quem vai lá limpar a sepultura, trocar as flores, sim. Mas isso é uma representação física, material dos despojos que ali estão se decompondo. Desde que a lembrança venha do coração, a prece é vista como o meio principal de contato. Veja bem, o meio principal de contato não é lá. Lá é um costume. O meio principal de contato é a prece. E a vida continua após a morte. Na realidade, temos a expressão que o Espiritismo matou a morte, não é mesmo? Mas temos alguns pontos a seguir aqui para tentar melhorar a nossa condição, dos nossos sentimentos, para que amanhã ou depois a gente possa estabelecer uma harmonia em relação a esses sentimentos. Primeiro ponto, continuidade da vida. O Espiritismo ensina que a morte física não é o fim, mas uma transição para o mundo espiritual, onde a vida continua. O Dia de Finados reforça essa ideia, mostrando que a vida não cessa, conforme expresso, eu já comecei ali, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Segundo ponto, foco no pensamento e nas orações. O pensamento é tudo. Tudo inicia pelo nosso pensamento. A data é vista como uma oportunidade para enviar pensamentos e preces aos entes queridos que partiram, fortalecendo os laços de amor. A oração sincera é o que santifica o ato de lembrar. Então, lembramos, né? Agora mesmo eu estou lembrando de alguns dos meus entes aqui. Mas o que santifica é a prece, a oração. Mesmo que não seja no local físico do túmulo. Então, aqui já reforça novamente que lá ele não está. Nós temos esse hábito, não é mesmo, de ir lá nesse dia e fazer uma homenagem aos nossos entes. Outro ponto, atração aos cemitérios. A reunião de pessoas nos cemitérios nesse dia atrai mais espíritos, pois o pensamento dos familiares os chama. Na realidade, sim, né? Nós chamamos de uma forma ou de outra, ou chamamos com carinho, com amor, ou com revolta e tristeza, mas mesmo assim chamamos. Pois o pensamento dos familiares, como disse antes, os chama. No entanto, os espíritos se dirigem principalmente, não totalmente, aos seus entes queridos e não à multidão dos indiferentes. Porque cada um lá dos entes tem uma forma de, não é mesmo, reação mental, emocional. E eles vão seguindo aqueles entes. Mas diz aqui, principalmente, nem sempre. E um cemitério pode ser desconfortável para eles. Muitos entes queridos, eles ficam um tanto perturbados no meio da multidão. Aqui não temos o Campo Santo grande de proporção, que caiba uma população inteira, mas tem lugares que... E o espírito, naquele clamor por entes queridos, eles podem sim ficar um tanto desconfortáveis. Outro ponto, o que é a verdadeira homenagem? Fizemos lá, não é mesmo? Tudo que foi possível materialmente, não é mesmo? Tudo, flores, tudo. Arrumamos lá um coral, colocamos no pé da sepultura. Mas será mesmo que isso é importante para o espírito? Talvez
um espírito materialista ainda, orgulhoso ainda. Ele pode até se queixar, não é mesmo, por achar pouco aquilo que fizeram de homenagem em relação a ele, tendo em vista os títulos, as coisas materiais, mundanas que aqui ele fez. Orgulhosamente ele pode pensar nesse sentido. Mas não são todos materialistas e nem orgulhosos, não é mesmo? Então, o que é a verdadeira homenagem? A verdadeira homenagem não é o ato de ir ao cemitério, mas sim a oração e o amor que emanam do coração. Então, tudo que importa é o sentimento nosso de dentro para fora em relação aos entes queridos. Lá o local, o Campo Santo, pode ser um local de lembranças materiais, mas o sentimento espiritual é mais poderoso quando a prece é feita com o coração. Então veja bem, o sentimento espiritual ele é mais poderoso que a nossa expressão, o nosso gesto material. O último ponto aqui: amor e saudade. Quando pensamos em amor, nós temos que pensar no amor maior que Jesus sempre, no seu Evangelho, ele nos traz. A saudade, a gente não pode pensar numa saudade apegada, material. Então, o importante é transformar a saudade em amor. De que forma? Essa saudade dos entes queridos não pode ser uma saudade lamentada, sofrida. Temos que tentar entender com os momentos bons que tivemos perto deles, não é mesmo? Aí a gente vai pensando assim no lapso de memória agora, né, quando éramos jovens, com irmãos, brincando, quando éramos crianças, quando nossos pais estavam no nosso lado, não é mesmo? E transformar esses pensamentos, se não já é transformado, em bons pensamentos, em lembranças boas, não trazer de lá nenhum sentimento de ódio, de vingança, nada disso. Trazer tudo, fazer dessa saudade se tornar amor. Pois o amor verdadeiro liberta e não possui, o que eu disse antes, em relação à saudade, não uma coisa de posse. Esse dia, né, também é uma ocasião para reforçar a crença na imortalidade da alma e para viver o amor sem apego ou posse, o que eu disse antes. O amor com posse, já estamos carecas, né, de tantas estatísticas ruins em relação a esse amor com apego. Então temos que tentar abolir da nossa ideia esse amor com apego. Se amamos alguém e esse amor é efêmero, ele não está durando, e a pessoa que está do nosso lado quer partir, não é mesmo? Se nós amamos de verdade, sem esse apego aqui, a gente quer que aquela pessoa vá e seja feliz. É difícil? É difícil. Mas esse é o caminho do amor. Quantas histórias, exemplos tristes que temos que esse amor é um apego. E a pessoa diz, se ele ou ela não for minha, não é de ninguém mais. As redes sociais estão aí. As estatísticas aí estão triplicando a quantidade disso. E lá no Livro dos Espíritos, lá o que Kardec perguntou aos espíritos superiores em relação a esse tema? Lá na questão 320, diz assim, Kardec pergunta: sensibiliza o espírito o lembrarem-se deles os que lhe foram caros na terra? Eles ficam sensibilizados com como lembramos eles?
Resposta: muito mais do que poder supor. Então veja, é mais do que as nossas expectativas. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Olha a importância da nossa vibração positiva em relação a eles. E se são desgraçados, com menos graça, vamos dizer assim, serve como um lenitivo, um alívio, um conforto, um carinho. Na questão 322. 321. O dia de comemoração é para os espíritos mais solene do que os outros dias. Apressam-se para ir ao encontro dos que vão orar lá no Campo Santo. Vamos trocar a palavra. Sobre seus túmulos, as duas perguntas numa só. Resposta: os acodem, os espíritos nos acodem. Nesse dia, ao chamado, eles nos acodem, dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Veja bem, noutro dia qualquer já derruba essa crença daquele dia. Então, se pedirmos a eles, eles vão nos acudir a todo momento. Não precisa ser naquele dia. A letra A da questão 321. Mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto ao local lá. Resposta: nesse dia, em maior número, se reúnem nos Campos Santos, não é mesmo? Porque estão também, então também é maior em tais lugares, porque lá eles encontram mais aquela concentração, pensando naqueles espíritos, nos entes queridos. E outras pessoas que chamam pelo pensamento, porém cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não para a multidão dos indiferentes como li antes. Aqui já é uma explicação já do livro dos espíritos, pelos espíritos superiores. A letra B do mesmo. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Da mesma forma que partiram, não é mesmo? Se ele quiser fazer uma manifestação para que ele se identifique, tem que ser da forma que ele partiu. Questão 322. E os espíritos cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles, e temos muitos, né? Temos muitos esses, e é uma preocupação muito grande de quem organiza esses cemitérios, porque cada vez aumenta mais. E eles estão tentando fazer contato. Isso eu tive uma informação de uma cidade que eu visitei há tempos atrás. Fazer um contato para que os entes retirem os restos mortais, para que fique livre um pouco aquele local para mais sepultamentos. Porque nosso mundo é uma roda viva. Ora, desencarnam montes e vive nascendo a toda hora. A resposta, então, dos esquecidos. Que ele importa a terra? O espírito livre. Será que ele vai, se não tem ninguém que, acenda uma vela, limpe o local, faça uma prece? O que ele quer com uma bolinha lá no universo, não é mesmo? De terra e água a se pensar. Ele é livre, ele tem o universo inteiro. Questão 323. A visita de uma pessoa no local aquele causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a
prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Excelente pergunta. A resposta: aquele que visita o túmulo pode manifestar por essa forma que pensa no espírito ausente. Somente essa forma é expressada, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior desse pensamento. Como disse antes, é uma forma material essa expressão. Já vos disse que a prece é o que santifica o ato da rememoração. Então tudo está no nosso pensamento e no nosso coração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Não adianta estarmos lá, né? Ali, no velório. E muitas vezes, vamos antecipar, o espírito um pouco perturbado, me corrija o Genir se eu estiver errado, ele está ali, no velório, impactado vendo aquele corpo e não entendendo que é ele, mas nos sentindo os nossos pensamentos, não é mesmo? Um lá sentindo o coração, o outro lá pensando no granal, não é mesmo? O outro lá com o celular, o outro lá fora contando piada. É assim, não é? Ou eu estou enganado? Então o espírito sente essa forma de que o que estamos sentindo. E diante desses fatos, ele vai ficar assim, ainda mais perdido. (324) Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos ou coisa parecida assistem à sua inauguração e experimentam algum prazer? É aquilo que eu falava antes, né? Resposta: muitos comparecem a tais solenidades, quando podem, porém, menos o sensibiliza a homenagem que eles prestam do que a lembrança que deles guardam o homem. Então não adianta a gente fazer coisas e chamar a imprensa e tirar selfie se não temos guardado eles no nosso coração, não é mesmo? Questão 325. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de ser enterradas antes num lugar do que no outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Resposta: a afeição particular do espírito por determinados lugares, somente entre parênteses, inferioridade moral. Para ele não importa. Quando ele evolui, muitas vezes ele nem identifica uma determinada existência, de tantas vezes que ele repetiu, assim como nós fazemos. Que importa este ou aquele pedaço de terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reúne às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Para aquele espírito que já entendeu, é um corpo, é uma roupa que usamos e que deixamos ali. Vamos lá para a questão, que essa aqui segue no 327 aqui, só devido ao tempo. O espírito assiste ao seu enterro, como falei agora há pouco. Frequentemente sim, mas algumas vezes não percebe o que se passa. É essa perturbação que ele não entende, que ali está o corpo dele.
Vamos para a questão 328 agora. O espírito daquele que acaba de desencarnar assiste à reunião de seus herdeiros. Olha aqui, uma frase que eu aprendi quando pequeno. A gente só conhece a família na hora da partida. Isso é um fato. Quanta encrenca que dá, meus irmãos, em relação a isso. Chega no momento, é meu, é aquilo, é teu, já começa a dar problema. Os herdeiros, quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados. Vejam bem, aqueles que estão aqui em desarmonia. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o Espírito julga do valor dos protestos que ele fazia. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a ganância dos que entre si partilham os bem por eles deixados. O esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Então, se brigamos por algo que também vai ser material, dando um tempo a gente, né, de uma determinada idade, a gente já não almeja muita coisa, não é mesmo? E a questão última, mas não menos importante, a 329, o instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura, mesmo quando a gente não tem, não somente crer, a gente não tem a certeza desse retorno, que a gente percebe ainda que não vai ter mais aquele irmão, mesmo assim tem uma coisa lá no íntimo nosso, que parece que ele sabe que vai rever novamente. Isso foi o que eu percebi em certas pessoas que não tinham a doutrina espírita como entendimento, como estudo, como conhecimento. Então a resposta é a consequência natural dessa intuição. Vem da intuição, então isso é uma consequência. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, mesmo aqueles que não acreditam na imortalidade da alma e que acreditam, morreu, está morto, mesmo assim eles têm aquela coisa no coração deles que pulsa em relação ao amanhã. E é aí que se refere essa questão. Bom, meus irmãos, eu passei um pouquinho do tempo. Eu agradeço a atenção e o carinho que vocês me ouviram. E espero que alguma palavra modifique o aspecto desse dia que é tão pesaroso para todos nós. Vamos orar então? Fechamos os olhos a título de informação, de orientação. Agradecendo por mais essa noite que foi proporcionada a todos nós para aqui estarmos. Agradecendo ao nosso anjo da guarda, nosso mentor espiritual e todos os espíritos afins que se simpatizam com o nosso ser aqui neste plano. Agradecemos também o Mestre Jesus por sempre esclarecer a nós essas circunstâncias e todas as dificuldades que temos, encontramos lá, nas palavras de Jesus, a resposta necessária. Ainda com o pensamento elevado, com o coração livre, que possamos emanar aos nossos irmãozinhos, tanto encarnado como desencarnado,
muita luz e muita paz no caminho deles. Agradecemos ao mentor da casa, Francisco Valdomiro Lores, por também ajudar que congregamos junto, que possamos refletir junto em relação de todos os temas. E agradecer por mais um dia, por mais um milagre da vida ao nosso bondoso Pai, e que possamos sempre emanar bons pensamentos àqueles entes queridos que partiram, nos despindo de sentimentos, de ressentimentos, de ódio, lembrando somente dos momentos bons que aqui passamos com eles. Agradecemos por essa noite e que possamos, logo mais, sair mais fortalecidos do que aqui chegamos. Muita paz e luz a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus.